A maioria das civilizações tem uma data de expiração, mas de alguma forma este solo se recusa a esquecer. Você nasceu em um mundo moldado por um roteiro que não consegue ler e por um calendário que não criou, ambos forjados em um lugar que nos ensinaram a evitar. O Iraque é o maior paradoxo do mundo, um berço que sobreviveu ao próprio funeral repetidas vezes. Por que este pedaço específico de terra guarda as chaves do nosso passado e o combustível do nosso futuro? Estamos prestes a embarcar em uma jornada para decifrar o instinto de sobrevivência de uma nação que já era antiga antes que o resto do mundo sequer tivesse nome. Vamos encontrar o pulso sob o silêncio. O projeto da existência onde o mundo começou. Compreender o Iraque é olhar além das fronteiras modernas e enxergar o fantasma da Mesopotâmia. Muito antes de Roma se erguer ou as pirâmides rasgarem o céu, os sumérios já estavam ocupados inventando o futuro. É uma realidade impressionante, praticamente todos os pilares da vida moderna, a hora de 60 minutos, o círculo de 360 graus e o próprio conceito de cidade tiveram aqui o seu primeiro sopro. Quando você está diante do Ziggurat de Ur, não está apenas olhando para tijolos antigos, está contemplando o primeiro arranha-céu do mundo. Este templo em níveis era o centro nervoso de uma sociedade que criou a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita do mundo. É literalmente o lugar onde a humanidade passou da tradição oral para o registro permanente. Visitar o Iraque parece menos uma viagem de férias e mais uma escavação da própria identidade. Imagine a ousadia de pressionar um junco na argila úmida há 5.000 anos, decidindo que um pensamento poderia viver para sempre. Esse foi o nascimento do sistema operacional do progresso humano. Ainda estamos executando o código deles todos os dias. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma civilização daqui a 5.000 anos, que verdade preservaria na pedra? Ao deixarmos o berço da escrita, seguimos os 2 rios que alimentaram esse brilho, conduzindo-nos a um mistério de esplendor imperial. O fantasma da Babilônia e a geometria do poder. Avançando para o norte, ao longo do Eufrates, encontramos um nome que ecoa há milênios em todos os textos religiosos e livros de história babilônia. No auge, Babilônia era a Nova York da antiguidade, um centro cosmopolita e reluzente de ciência, arte e poder político bruto. Ao caminhar pelo portão de Ishtar, reconstruído com seus azuis profundos de lápis lazuli e seus touros dourados em baixo relevo, quase se pode ouvir as carruagens de Nabucodonosor, segundo trovejando sobre o pavimento. Há agora um silêncio assombroso ali, daquele tipo que só existe em lugares que já foram os mais ruidosos da Terra. Além da alvenaria, encontra-se o mito dos jardins suspensos. Tenham existido dentro dessas muralhas, ou mais ao norte, a própria ideia fala do espírito iraquiano, a obsessão por criar um paraíso verdejante e vertical no coração de um deserto severo. Não era apenas uma cidade, era uma declaração de que a humanidade havia chegado e pretendia permanecer.
No entanto, Babilônia é uma metáfora física da complexidade do Iraque. Reconstruções modernas repousam sobre fundações de 2.500 anos, exigindo uma reconciliação entre um passado glorioso e um presente fragmentado. Caminhar por essas ruas é perceber que, embora o poder seja passageiro, a cultura é indestrutível. A geometria de Babilônia, sua obsessão por ordem, beleza e lei celestial, estabeleceu o padrão para todos os impérios que se seguiram. Isso nos conduz de uma transição das linhas rígidas de pedra e tijolo para um mundo feito inteiramente de água, grama e sombras em constante movimento. Os Arhuar, uma arquitetura flutuante de sobrevivência. A transição das ruínas áridas para os pântanos cintilantes do sul é como entrar em outra dimensão. Este é o Arhuar, um vasto labirinto aquático frequentemente chamado de Veneza do Oriente, mas enquanto Veneza é construída sobre pedra, este mundo é tecido de juncos. Há 5 milênios, o povo Madan vive aqui mantendo um modo de vida praticamente inalterado desde o alvorecer da Suméria. Sua obra-prima arquitetônica é o Mudhif, um imponente salão comunitário construído inteiramente com juncos de casabe. Sem pregos, madeira ou vidro, esses feixes de junco formam arcos monumentais que lembram a caixa torácica de uma criatura gigante. Talvez seja a arquitetura mais sustentável da história. Sentar-se dentro de um mudif, saboreando um café amargo com cardamomo, enquanto a água toca suavemente a entrada, é tocar uma profunda e ininterrupta linha de continuidade humana. Apesar das tentativas brutais de drenar essas áreas úmidas e apagar essa cultura, a água retornou e com ela o povo. Muitos estudiosos acreditam que o Arhuar foi o Jardim do Éden original. Ao ver o pôr do sol refletir-se no labirinto de canais enquanto búfalos d'água passam por ilhas flutuantes, não é difícil entender por quê. Esta é uma paisagem primordial onde a fronteira entre a terra e o céu parece tênue. Se você trocasse sua vida moderna por uma semana em uma casa de juncos, qual seria a única coisa de que sentiria mais falta e qual seria a que ficaria mais feliz em deixar para trás? Deixando essas ondulações silenciosas, seguimos em direção a uma estrutura que desafia a horizontalidade do deserto, elevando-se de forma audaciosa rumo ao infinito. A espiral de Samarra, uma ascensão rumo ao infinito. No coração do deserto ergue-se uma estrutura que desafia a lógica, o minarete Malwiya. Elevando-se 52 metros no céu, essa espiral de arenito lembra uma concha colossal, ou uma escadaria rumo às estrelas. Construído no século IX como parte da grande mesquita de Samarra, seu perfil permanece como uma das silhuetas mais icônicas da Terra. O design parece quase alienígena, um rompimento radical com as cúpulas tradicionais do mundo islâmico. Subir pela rampa espiral externa sem corrimãos é uma metáfora perfeita da experiência iraquiana, uma ascensão íngreme e vertiginosa que exige passo firme e olhar claro. Do topo à vista do rio Tigre, revela que aquilo era mais do que um local de oração. Era um farol de engenharia, um marco destinado a ser visto a quilômetros de distância através das areias mutáveis. Essa torre representa o auge do Califado Abássida, um período em que o Iraque era o centro de gravidade mundial para a ciência e a filosofia.
Ela nos recorda a ambição vertical da nação, um código-fonte recorrente que se estende dos antigos zigurates às espirais medievais. É um testemunho da necessidade humana de elevar-se e deixar uma marca que o tempo não possa apagar. Mas essa altura não foi construída apenas de pedra, foi erguida com pergaminho tinta e uma fome pelo infinito. O paradoxo de Bagdá decodificando o disco rígido humano. Se as ruínas de Ur são o esqueleto do Iraque, Bagdá é sua mente inquieta e brilhante. Durante a Idade de Ouro do Islã, esta cidade funcionava como o principal servidor do mundo. A Casa da Sabedoria não apenas armazenava conhecimento, ela o processava fazendo o download da filosofia grega e da matemática indiana e em seguida atualizando-as para o sistema operacional da ciência moderna. No entanto, o verdadeiro poder de Bagdá reside em sua resistência. É uma cidade definida por um ciclo de perdas trágicas e renascimentos milagrosos. Para testemunhar isso, hoje não se vai a um museu, vai-se à rua Mutanabbi. Todas as sextas-feiras essa via se transforma nos pulmões intelectuais do Iraque com suas calçadas cobertas de livros e impregnadas com o aroma de papel antigo. Há um famoso provérbio regional. Os livros são escritos no Cairo, impressos em Beirute e lidos em Bagdá. Dentro do café Shahbandar, onde as paredes estão revestidas de memórias em preto e branco de poetas e pensadores, o chá é servido quente e os debates continuam intensos. Para os iraquianos, os livros não são um luxo, são um kit de sobrevivência. É aqui que se decifra a parte mais inspiradora da alma iraquiana, a crença de que mesmo quando impérios caem, a palavra deve permanecer. Se você vivesse em uma cidade destruída e reconstruída 7 vezes, qual seria a única ideia que protegeria com a própria vida? Desse fogo intelectual, avançamos para um lugar onde a história não é escrita com tinta, mas gravada nas próprias pedras da fortaleza mais antiga do mundo. A cidadela de Erbil, 6.000 anos, observando de cima. Ao viajarmos para o norte, rumo às colinas ondulantes do Kurdistão, encontramos a cidadela de Erbil. Erguida sobre um imenso monte artificial formado à medida que civilizações construíam sobre as ruínas de seus antepassados, essa cidadela é como uma coroa sobre a cidade. É possivelmente o local continuamente habitado mais antigo da Terra. Enquanto outras maravilhas antigas se reduziram a pó, Erbil permaneceu viva. Por mais de 6.000 anos, através da ascensão de assírios mongóis e otomanos, o fogo nessas lareiras jamais se apagou. Ao caminhar por seus becos labirínticos, sente-se o peso literal do tempo. Os tradicionais tijolos amarelos e as janelas de madeira ornamentadas oferecem um vislumbre de uma vida urbana que resistiu à extinção. Das muralhas, o contraste é impressionante. Você observa desde a aurora da história uma metrópole moderna de luzes neon e arranha-céus. É a representação visual da resistência do Iraque, um coração antigo batendo dentro de um corpo moderno. A cidadela não é um museu, é uma ponte. Ela prova que a história é algo que se habita, não apenas se visita. Sua resiliência reflete o espírito curdo robusto, persistente e ancorado nas montanhas. Essa fortaleza testemunhou o mundo mudar por 6 milênios e ainda assim permanece como uma âncora firme em uma região de constante transformação.
Depois de tocar a Fortaleza do Norte, descemos novamente às terras espirituais, onde a intensidade do espírito humano atinge seu ápice. As cúpulas douradas Najaf e a intensidade da fé. No centro do Iraque, o horizonte é frequentemente interrompido pelo brilho intenso e ofuscante do ouro. São as cúpulas de Najaf e Karbala, duas das cidades mais sagradas do mundo islâmico. O Santuário do Imã, ali em Najaf, é uma obra-prima arquitetônica de espelhos, folhas de ouro e azulejos intrincados. É o local de sepultamento do primo e genro do profeta Muhammad e, para milhões de fiéis, é o centro do universo espiritual. A atmosfera ali é eletrizante. Não é um lugar de meditação silenciosa e poeirenta, mas de emoção crua e vibrante. Milhares de peregrinos circulam ao redor do santuário e suas orações criam um murmúrio grave que soa como se a própria terra estivesse falando. A imensa riqueza artística exibida, os muqarnas abóbadas em forma de favo de mel e as inscrições caligráficas demonstram um nível de artesanato aperfeiçoado ao longo de séculos. É o código-fonte da devoção expresso por meio da geometria e da luz. Najaf também abriga o Wadi Salam, o Vale da Paz. É o maior cemitério do mundo onde milhões estão sepultados. Visto de cima, parece uma cidade dos mortos maior do que muitas cidades dos vivos. Isso reforça a perspectiva iraquiana sobre o tempo passado e presente, estão sempre em diálogo, e a morte é apenas mais uma camada do solo. Essa intensidade espiritual encontra sua expressão máxima não nos edifícios, mas em um movimento de pessoas que desafia qualquer explicação logística. A peregrinação de Arbaim, uma aula magna de hospitalidade radical. Um dos paradoxos mais profundos do Iraque é como uma terra que suportou tantas adversidades consegue permanecer o lugar mais hospitaleiro da terra. Em nenhum outro momento isso é tão visível quanto durante o Arbaim, a peregrinação anual a Karbala. É a maior reunião pública do mundo com mais de 20 milhões de pessoas caminhando pelo país. Mas a verdadeira história não está apenas no número impressionante de peregrinos, e sim na forma como são tratados. Ao longo de cada quilômetro da estrada, iraquianos comuns montam malkebs, tendas que oferecem tudo gratuitamente. Pessoas que possuem muito pouco oferecem refeições quentes, cuidados médicos e lugares para dormir, recusando-se a aceitar um único centavo. Para um estrangeiro, esse nível de serviço altruísta é quase incompreensível. É uma hospitalidade radical, um código-fonte cultural enraizado na alma iraquiana há milênios. Em um mundo que parece cada vez mais transacional, o Arbaim é um lembrete do que a humanidade é capaz quando movida pelo senso de comunidade. É um mar de pessoas avançando em harmonia, sustentado pela generosidade silenciosa e incansável de seus vizinhos. Essa é a decodificação definitiva do coração iraquiano, um coração que foi partido muitas vezes, mas permanece amplamente aberto. Esse fogo espiritual tem um contraponto físico nas montanhas do norte, onde a luz é usada para anunciar a chegada da primavera. O fogo do Nowruz, luz contra a escuridão.
Ao viajar para os picos escarpados do Kurdistão iraquiano, a paisagem muda do dourado do deserto para o verde esmeralda. Aqui o código-fonte do Iraque revela uma linguagem diferente por meio do festival de Nowruz. Embora muitas nações celebrem o Ano Novo Persa à cidade de Acre, o transforma em um espetáculo como nenhum outro. Na noite de 21 de março, milhares de pessoas carregam tochas flamejantes pelas trilhas íngremes e sinuosas da montanha. A distância parece um rio de fogo fluindo morro acima. Isso é mais do que uma celebração, é um ritual de liberdade marcando a vitória do sol sobre a escuridão do inverno. A energia é eletrizante, uma sinfonia de música tradicional, dança e alegria desenfreada. O povo curdo possui uma longa história de resistência, e suas celebrações refletem esse espírito, são intensas, luminosas e desafiadoramente belas. Esse festival prova que o Iraque não é um bloco monolítico, mas uma tapeçaria de etnias e tradições diversas. As montanhas do norte oferecem uma expressão vigorosa e inabalável do espírito iraquiano. As tochas de Acre servem como um lembrete brilhante de que mesmo nos invernos mais frios o espírito humano é um fogo que não pode ser apagado. Desses fogos montanhosos, descemos novamente ao ritmo ancestral dos rios para um último e sensorial retorno ao lar. A chama eterna Masguf e o sabor de casa. Você não pode dizer que decifrou o Iraque até provar o Masguf. Este é o prato nacional, uma grande carpa do rio Tigre aberta ao meio, temperada com sal e tamarindo e assada lentamente ao lado de um fogo aberto de madeira de laranjeira ou limoeiro. É uma forma primitiva e honesta de cozinhar que remonta aos reis da Babilônia. O peixe não é colocado diretamente sobre o fogo, mas ao lado dele, permitindo que a fumaça e o calor façam sua magia ao longo de várias horas. Comer masguf é um ritual comunitário. Geralmente acontece ao ar livre às margens do rio enquanto o sol se põe, e o chamado à oração ecoa pelo ar. O peixe é servido com pão achatado, tomates grelhados e cebolas. Nesse momento, todas as complexidades do Iraque, as guerras antigas, as conquistas científicas, as peregrinações espirituais se dissolvem no prazer simples de uma refeição compartilhada. O aroma defumado da madeira e o sabor macio e suculento do peixe são o código final sensorial da experiência iraquiana. É ali junto ao fogo que você percebe que o Iraque não é apenas um lugar para estudar, é um lugar para sentir. É uma nação que dominou a arte da sobrevivência ao se apegar ao que realmente importa: família, fé, um bom livro e uma refeição quente. O tigre que sustentou civilizações por 10.000 anos continua a prover, lembrando-nos de que a vida segue fluindo firme e profunda sob a superfície da história. Decifrar o Iraque sem reconhecer suas cicatrizes seria contar apenas meia verdade. Nas últimas décadas, o berço da civilização tornou-se um palco de sofrimento. Da invasão de 2003 à sombra do ISIS, testemunhamos uma tentativa sistemática de apagar tanto o futuro quanto o passado. Vimos marretas despedaçando estátuas antigas e bibliotecas reduzidas a cinzas. Mais importante ainda, vimos a perda de incontáveis vidas, os dados humanos de uma nação. E, no entanto, é aqui que o paradoxo iraquiano atinge seu ápice. Nas ruínas de Mossul e nas ruas enlutadas de Bagdá, o código-fonte não se quebrou, ele se fortaleceu.
Vimos vizinhos reconstruindo o que o ódio destruiu, provando que, embora se possa demolir um zigurate, não se pode matar a memória do povo que o construiu. A grandeza do Iraque não está apenas no fato de ter inventado a civilização, mas em ter sobrevivido ao próprio funeral, recusando-se a deixar que a luz se apague. Conclusão. À medida que a poeira da era moderna assenta, percebemos que as cicatrizes do Iraque não são sinais de fraqueza, mas marcas de um sobrevivente que superou todos os tiranos. Das tábuas de argila de Ur às ruas iluminadas por néon de Erbil, deciframos um código-fonte escrito em tinta, água e fogo. O Iraque continua sendo o maior paradoxo do mundo, um berço que se recusa a envelhecer. Foi ali que aprendemos pela primeira vez a ser humanos, a sonhar e a escrever. Enquanto enfrentamos um futuro incerto, as respostas que buscamos permanecem ali esperando na poeira do princípio. A história do Iraque não terminou. É um manuscrito vivo aguardando aqueles corajosos o bastante para ler seu próximo capítulo.